Olá, eu sou o Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. A economia brasileira sofreu menos com o avanço da pandemia nesse início de 2021 em relação ao impacto verificado em março e abril do ano passado. Indicadores de atividade deste ano mostram que a queda da atividade em março ficou abaixo do esperado e foi seguida por uma recuperação em abril e no início de maio. Ainda assim, os números estão praticamente no mesmo patamar do final do ano passado, e as perspectivas são de uma retomada forte apenas no segundo semestre com o avanço do programa de vacinação. A divulgação dos dados de março da indústria e do comércio nesta semana contribuíram para que vários economistas revisassem para cima as projeções de crescimento deste ano. Um aspecto que contribuiu para esse resultado foi o forte ritmo de crescimento das duas maiores economias mundiais, os Estados Unidos e a China, além de um cenário externo que conta ainda com a valorização de moedas emergentes e alta no preço de commodities agrícolas e minerais. Esse cenário reflete, por exemplo, no preço do dólar. O Itaú Unibanco revisou a projeção de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto de 2021, de 3,8% para 4%. Os números estão bem acima do consenso de mercado, algo em torno de 3%. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, a instituição espera crescimento de 0,4% no primeiro trimestre deste ano e queda de 0,1% no segundo trimestre na comparação trimestral. O indicador diário de atividade da instituição registrou retração de quase 50% em março do ano passado em relação ao patamar anterior à pandemia. Dessa vez, a perda ficou em torno de 20%. No começo de maio, estava cerca de 10% abaixo do nível pré-crise. Contribuindo com esse cenário está o aumento do uso de cartões. Dados sobre gastos com cartões do Santander, por exemplo, mostram que depois de uma queda forte em março, os gastos no varejo com serviços voltaram a crescer no mês de abril. A recuperação se deu principalmente a partir da segunda quinzena do mês, com a reabertura de algumas atividades após a estabilização do número de mortes no país. O economista do Santander, Lucas Mainardi, por exemplo, afirma que os números mais positivos dos últimos meses colocam um viés positivo em relação às projeções atuais da instituição, feita com base nos dados até janeiro, de crescimento de 0,2% no primeiro trimestre e queda de 0,6% no segundo. A projeção para o ano é uma alta de aproximadamente 3% do PIB brasileiro. O modelo de projeção do CEMAP da FGV aponta crescimento de 0,2% no primeiro trimestre, seguido por um trimestre negativo e um resultado positivo de 2% no ano. Além disso, nesta semana, grupo de economistas de instituições associadas à Associação das Entidades do Mercado Financeiro revisou também a projeção para o PIB do primeiro trimestre, de queda de 0,4% para um avanço de 0,05%. Para o segundo trimestre, estabilidade para a queda de 0,77%, mas o acumulado do ano foi mantida a previsão de alta em torno de 3,2%. De 2017 a 2019, o Brasil teve uma média anual de crescimento do PIB de 1,5%. Se for considerado o período de 2007 a 2020, o ano em que começa a pandemia, a média de crescimento cai para 0,1%. Caso a pandemia seja controlada, indica-se que os resultados podem ser ainda melhores daqui para frente. A expectativa é que a economia volte ao nível pré-crise no final deste ano. Eu sou o Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje.